de uma palavra que se encontra no capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo de número 13. Vamos compartilhar com vocês uma palavra dentro do tempo que o Leonardo me passou aqui. Vamos fazer a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo de número 13. Os irmãos encontraram a palavra, não sei se vai estar aqui no telão, mas se os irmãos têm a Bíblia aí, localize por gentileza. Amém, queridos? Jesus, ouvindo isto, retirou num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Amém? Você conhece essa passagem? Diga glória a Deus. Queridos, Mateus, que é o escritor deste evangelho, quem aqui já estudou este livro, este evangelho, vai saber que ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus e que também ele foi chamado por Cristo quando ainda trabalhava como funcionário público na coletoria. Para quem aqui não sabe, a coletoria era um lugar onde eram pagos os impostos naquela época. Mas o que nos chama a atenção na pessoa de Mateus é que quando ele ouviu o chamado de Jesus, quando ele ouviu o Senhor o chamar pelo seu próprio nome, nesse instante, nós sabemos que ele tinha muitos privilégios devido à sua profissão. Dentre esses privilégios, ele tinha privilégios econômicos e sociais. Mas, ao ele ouvir o chamado do Senhor, ao ouvir o Senhor o chamar pelo seu próprio nome, ele imediatamente abandona tudo e passa a seguir e a servir a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mateus literalmente se transferiu do império das trevas para o império da luz. De forma prática, ele deixou de servir ao imperador romano para servir o imperador do universo chamado Jesus Cristo de Nazaré. E nós também percebemos que Mateus também era chamado de... E quando nós aprofundamos um pouco o Evangelho e vamos aprofundar os estudos e entender um pouco o cenário deste Evangelho, nós vamos ver que, de certa visão, este Evangelho é o Evangelho que contém o maior número de parábolas contadas por Jesus. As parábolas são lições do cotidiano, usadas pelo nosso Senhor para ensinar verdades espirituais. Jesus proferiu durante o seu ministério muitas parábolas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Quando Jesus se dirigia aos moradores do campo, ele citava parábolas baseadas em alguma coisa do campo, para que aqueles que estavam lhe ouvindo viessem a entender o seu propósito, entender a sua mensagem. E todos nós aqui sabemos que o centro da mensagem de Jesus nunca foi implantar no coração dos seus ouvintes uma religião. Até porque a religião, ela é passageira, ela é momentânea. O propósito de Jesus sempre foi implantar no coração dos seus ouvintes um reino. Porque quando nós falamos de reino, nós estamos falando de eternidade, nós falamos de algo que é eterno, e o próprio Jesus, ele veio como porta aberta para que todos aqueles que quisessem acessar este reino, pudessem por meio de Jesus, acessar esse reino e viver eternamente com
ele, quando Jesus se dirigia aos moradores da cidade, ele citava coisas do cotidiano social e urbano, com o mesmo objetivo do que eu compartilhei com vocês aqui. Quando olhamos para os escritos de Mateus, nós vamos perceber que ele foca o seu evangelho na pessoa de Jesus como rei. Ou seja, ele apresenta o nosso mestre à humanidade como rei. E quando nós olhamos para o capítulo de número 14, para avançarmos no tempo aqui, nós vamos encontrar Mateus já falando de Jesus em pleno exercício do seu ministério. No capítulo de número 14, Jesus já tinha passado pelas águas do Jordão. No capítulo de número 14, Jesus já tinha enfrentado as condições do deserto e vencido até mesmo o diabo no ambiente de deserto. Jesus já estava fazendo milagre no capítulo de número 14. As multidões já acompanhavam Jesus, pedindo a ele milagres, curas, pedindo a ele que saciasse as suas necessidades. O capítulo de número 14, ele começa informando acerca da morte de João Batista. E como nós chegarmos no 13, sem nós falarmos um pouco sobre a morte deste homem, que foi um homem muito importante dentro do cenário bíblico, que teve uma morte trágica. Quando nós olhamos para o capítulo de número 14, ele vai iniciar falando de uma autoridade, um homem chamado Herodes, que era uma autoridade na época, porém estava vivendo uma vida errônea, estava vivendo uma vida na contramão dos princípios de Deus, estava vivendo uma vida de pecado constantemente. Agora, neste exato momento em que João aparece na história, enquadrado com Herodes, nós vamos entender que Herodes está vivendo um relacionamento ilícito. Ele toma para si a sua própria cunhada. Ele toma como esposa a mulher do seu irmão, e constantemente, segundo a Bíblia, João, ele confronta este estado de pecado que vive agora este casal. Ele diz para Herodes, que era uma autoridade: não te é lícito tomar a mulher do teu próprio irmão. Mas como toda a verdade incomoda, toda a verdade gera um ódio no coração de quem não quer ouvir a verdade, foi assim no coração de Herodes e de Herodias. Gerou um ódio tão grande no coração desses dois. Eles tinham autoridade para fazer o que queriam na época. Então eles mandam prender João em uma prisão, para tentar calar João, para tentar calar a voz do homem de Deus. Talvez nós olhamos para este texto e entendemos o contexto. Aliás, João estava preso mesmo. João estava encerrado atrás das grades. Talvez eles pensaram: calamos o homem de Deus, calamos o profeta de Deus, calamos o homem de Deus. Eles até conseguiram calar o homem de Deus, mas uma coisa nós nunca vamos conseguir calar, e ninguém vai conseguir calar, que é a voz do Deus do homem. Tem uma coisa que nós não perdemos, mesmo estando em estado de pecado, ou em fase de libertação, ou até mesmo na lapidação da purificação do Espírito Santo, ou no preparamento para o arrebatamento. Nós não perdemos a consciência. E eu tenho certeza que todas as vezes que João colocava a cabeça no seu travesseiro, aquela voz suave e mansa ia confrontando no seu pensamento, dizendo para ele: Herodes, tu está errado, tu está vivendo uma vida longe dos princípios da palavra que era falado na boca daquele homem que você prendeu. Eles olhavam e talvez pensavam
pensavam: prendemos João e agora nós estamos livres para fazer o que nós queremos fazer da nossa vida. Nós somos livres para fazer o que nós queremos fazer da nossa vida e ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando olhamos para a lógica humana, nós podemos até concordar que eles estavam livres e João estava preso. Mas quando olhamos para o cenário espiritual, João, mesmo preso, estava livre em Cristo, e eles livres estavam presos nos seus pecados, vivendo uma vida na contramão da palavra de Deus. Eles olhavam e diziam: João está preso e acabou. Ei, talvez alguém que está aqui já ouviu um familiar, um amigo, ou até mesmo alguém próximo, um colega de trabalho, te dar um mau conselho, dizendo para você, talvez que é novo ainda, dizendo para você o que você quer dentro daquela igreja, preso naquele evangelho, preso naquele Deus que você não consegue enxergar, junto com aqueles crentes loucos que ficam gritando e gritando, parece até que Deus é surdo. Ei, aproveita a tua vida, vai curtir, vai sair, vai beber, vai para a balada, faz o que tu quer da tua vida, e aí passa-se uns anos, lá no final tu te prende nesse Deus, aí tu te converte, vira crente, vai viver no meio dos crentes, já vai ter feito tudo que tu quis fazer da tua vida. Mas essa é uma liberdade falsa, esta é uma liberdade que te leva para a prisão eterna. Eu prefiro estar aqui dentro, aparentemente preso e livre pelo sangue que me libertou, e de que estar lá fora livre, vivendo uma liberdade falsa, aparente. Ei, não deixe ninguém desvirtuar a tua decisão em Deus, não deixa ninguém tirar você do propósito. Você estar aqui por um propósito, renunciou a sua vida e as suas vontades para fazer a vontade e seguir os princípios de Deus. Talvez aqui você não vai ter mérito, não vai ter glória, não vai ter fama, mas lá no céu tem algo preparado para nós. Quem acredita nisso, levanta a mão para adorar, por gentileza. Ei, João estava preso, mas mesmo preso ele estava livre em Cristo. Eu já ouvi, quando me converti, muitos amigos falarem para mim assim: agora tu está preso. Mas por que eu estou preso? Porque agora tu não vai mais para os lugares que tu ia antes conosco. Nos julgam presos porque nós não praticamos mais o que eles praticam. Nos julgam preso porque você foi liberto daquilo que te afastava de Deus. Te julga preso porque, ao invés de num feriado como este, estabelecido por uma tradição mundana, ao invés de você estar passeando com a família, na praia, em casa, fazendo qualquer outra coisa, você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Isto para eles é prisão, para nós é liberdade para a vida eterna, porque o Espírito Santo está aqui. Herodes dá uma festa pelo seu aniversário. E o interessante é que João foi parar na prisão não porque mentiu, não porque enganou. João não foi preso porque matou, porque passou a perna em alguém, não. João foi preso porque falou a verdade. E agora ele está dentro do cárcere, e Herodes está comemorando a sua festa de aniversário com os seus convidados. Autoridades da época estão ali, os seus amigos.
E a filha de Herodias, que estava endemoniada por causa do confronto da verdade que estava na boca de João, ela dança dentro daquele ambiente, agrada os convidados, e Herodes, que era um líder, se ele prometesse algo para alguém, era irrevogável, ele teria que cumprir. Então ele olha, vê aquele ambiente, vê que ela dançou, agradou os convidados, e prometeu para ela fazer o que ela quisesse. Ela sai daquele ambiente, a mãe dela não perde tempo, diz, pede imediatamente. Ela não disse depois que acabar a festa, amanhã, semana que vem. Não, ela disse imediatamente: peça para ele para que matem João na prisão e tragam a sua cabeça servida em uma bandeja. Porque ela tinha pressa em aniquilar com João, porque não aguentava mais o confronto. E Herodes agora estava em um conflito dentro dele, porque mal ou bem, o povo gostava de João Batista. E como ele era uma autoridade, mas como ele deu a sua palavra, ela entra, pede, e ele manda que executassem João na prisão. E lá dentro da prisão executam João e trazem a sua cabeça servida em uma bandeja. Só que o interessante é que Charles Spurgeon disse que João Batista recebeu a sua coroa no céu, embora tivesse a sua cabeça servida em uma bandeja na terra. Então, quando olhamos para este cenário, João morreu. Na concepção de Herodes e Herodias, eles estavam vivos mais uma vez para seguir a sua vida. Na lógica, João estava morto mesmo, e eles estavam vivos. Só que no contexto espiritual, queridos, João mesmo morto estava vivo em Cristo, e eles vivos estavam mortos, caminhando na terra, vivos, mas mortos nos seus pecados. Jesus certa feita falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ei, aquele que perder a sua vida, esse vai ganhar. E aquele que quiser ganhar a sua vida, vai. Então fique tranquilo, porque o evangelho é assim mesmo. Fique tranquilo, porque muitas perseguições vêm no nosso dia a dia, não vem formalmente apresentada, mas uma palavra tem capacidade de abalar a tua estrutura espiritual e matar a tua fé. Mas olha isso aqui, eles vivos estavam mortos, e o que tem de gente que está vivo, mas está morto, não é fácil. E ainda tentam matar quem está espiritualmente vivo. Só que tem uma coisa, Jesus tem solução para todas as coisas. Aquele que morre pela verdade está vivo nele. Mas aquele que ainda está vivo, mas está morto espiritualmente, ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai ressuscitar alguém aqui. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. E é no terceiro dia que ele deu vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meu Deus, o tempo está passando. Então escute isso aqui, queridos. Eles estavam vivos, mas estavam mortos. João estava morto, mas estava vivo em Cristo.
Aí o versículo de número 13 tem uma ligação com o que nós compartilhamos aqui. Por quê? Porque Jesus, ele tinha muita consideração por João Batista. Porque além de em João se cumprir as Escrituras, o Antigo Testamento, as profecias, que viria um precursor, aquele que prepararia o caminho, além de João ser uma figura importante para as profecias bíblicas, João, ele era primo de Jesus. Então Jesus, ele tinha um grau de parentesco. Nós podemos entender que Jesus gostava de João, apesar de ter algumas famílias que um não gosta do outro, mas Jesus, eu creio que não era assim. Jesus gostava muito do seu primo, afinal, ele quem o batizou nas águas, o submergiu nas águas do Jordão. Então João era muito importante para Jesus. Só que agora no versículo de número 13, além do cansaço físico de Jesus, de uma jornada sem pausas do ministério, no versículo de número 13, além de Jesus estar cansado e receber os seus discípulos cansados também por causa da jornada ministerial, porque a jornada ministerial cansa, ninguém é de ferro. Jesus vai receber os seus discípulos cansados. Jesus vem de dias pregando, ensinando e curando, e juntamente com os seus discípulos, ele vai receber os discípulos de João. Só que os discípulos de João não estão cansados, não vêm trazer fadiga para Jesus. Os discípulos de João vêm trazer uma notícia para Jesus que talvez ele não queria receber. Os discípulos de João vêm trazendo a notícia da morte do primo dele. Agora, pensa comigo. Lucas apresenta Jesus como 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele foi tentado, mas ele não caiu, foi perfeito. E ele também experimentou os nossos sentimentos. Agora pensa comigo se Jesus ficou feliz com a notícia da morte de quem ele gostava. Não. Eu tenho certeza que se você recebesse uma notícia de tal gênero, você ficaria triste, abalado, entraria na fase do luto. Agora liga as coisas. Após Jesus receber a notícia, Jesus olha para os seus discípulos, olha para o cenário, para o estado físico em que eles estão, olha para o barco e fala para os seus discípulos: vamos para um lugar à parte, um lugar deserto. Só que quem quer ir para um lugar à parte não quer se encontrar com ninguém. Jesus acabara de receber uma notícia trágica. Talvez Jesus queria refletir um pouco na notícia que ele recebeu, dar um descanso para os seus discípulos, ficar um pouco a sós. Aí Jesus olha para os discípulos, eles embarcam no barco, só que na contramão da ideia de Jesus de se retirar um pouco, há milhares de pessoas que ficam sabendo do plano dele. Aí o texto aqui vai dizer que as pessoas vieram das cidades e vão por terra. Marcos vai escrever no capítulo número 6 que as pessoas saem a pé das suas casas, e elas têm o propósito de chegar primeiro do outro lado. O mar aqui que Jesus está atravessando com os seus discípulos é o mar da Galileia. E segundo os historiadores, o mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento. Agora imagina, parece aqueles crentes do interior que tem que andar quilômetros para chegar até a igreja, um falando para o outro, batendo na casa do vizinho: ei, Jesus vai estar em tal lugar, vamos para lá. Mas qual é a distância? 21 quilômetros, tem que ir.
bem longe. Vamos lá, vamos embora. Se é para estar com Jesus, vai valer a pena. Um vai falando para o outro a ponto de juntar multidões. O texto é bem claro, plural, multidões. São milhares de pessoas que se ajuntam para ir por terra à beira do mar enquanto Jesus está dentro do barco. Agora eu faço uma pergunta para você, bem simples. O que é mais veloz? O barco ou aquelas pessoas que estão indo por terra? Na lógica, o barco. Por isso eu não temo em dizer que aquelas pessoas não estavam indo caminhando, elas estavam correndo. Elas correram na beira do mar sem Jesus saber, para surpreendê-lo na chegada do outro lado. Elas saíram das suas casas e foram correndo quilômetros para se encontrar com Jesus. O alvo deles ao sair das suas casas era Jesus. E quem sai de casa para se encontrar com Jesus tem um encontro genuíno com Ele. Quem sai de casa para ter um encontro com Ele, sai do culto dizendo: que louvor maravilhoso, eu senti aquele arrepio, a lágrima rolou, houve renovo, o culto estava uma bênção. Quem sai de casa para se encontrar com Jesus, sai com o objetivo certo. E eles estavam correndo quilômetros. Mas pregador, tudo isso para estar com Jesus? Sim. Eu imagino eles correndo. Você corre 10 minutos e já cansa. O Leonardo é o campeão das corridas aqui. Ele posta lá e corre 3 quilômetros, 5 quilômetros e vai. Mas a gente corre um pouco e já cansa, né? Agora imagina eles correndo quilômetros. Não podemos parar, porque nós temos um alvo. Não podemos parar, porque temos um objetivo. Não podemos parar, porque nós temos um propósito. Ei, queridos, talvez você está se perguntando: pregador, mas eles pensaram em desistir? Era muito longo o percurso. Eu te afirmo que sim, pensaram em desistir, mas eles não desistiram. Pregador, essa corrida para ir até Jesus, eles não pensaram em retroceder. Talvez pensaram, mas eles não retrocederam, porque saberiam que valeria a pena. Eles sabiam que valeria a pena, valeria a pena, valeria a pena estar com Jesus naquele lugar. Não é em vão você sair da sua casa. Não é em vão você renunciar alguma coisa lá para estar aqui nesta noite. Não é em vão você talvez andar quilômetros para estar aqui nesta igreja onde Jesus está. Não é em vão, há algo preparado para a tua vida. Se tem uma coisa que Deus honra, é o teu esforço, é o teu esforço. Ei, talvez você pensou em nem vir no culto hoje, mas você parou e pensou: não, eu quero ficar, mas eu vou lá cultuar a Deus. Levante a sua mão direita. Deus vai honrar o teu esforço. Eles foram até aquele lugar por causa dele. E quem vem por causa dele não volta de mãos vazias. Quem vem por causa dele volta com cura, com palavra, com providência. Jesus não despede ninguém vazio. Quem vem por causa dele, ele entra lá por causa de você. Você veio por causa dele, ele entra na tua casa por causa de você. Você veio por causa dele, ele entra no teu trabalho por causa de você. Você veio por causa dele. Não é o fim do teu casamento. Deus está operando nesta noite. Quem crê, diga glória a Deus.
Pega a mão desse crente que está do teu lado, se tu tem comunhão com ele. Se não tem, pede perdão e pega na mão. Levante a mão dele para cima agora, por gentileza, com força. Jesus está pegando na mão de alguém aqui, está dizendo: eu honro o teu esforço. Eu vi na trajetória quando você pensou em parar, mas não parou. Eu vi na tua caminhada quando você pensou em retroceder, mas não retrocedeu. Nesta noite eu opero na tua vida. Abre a tua boca agora e dá glória misturado com aleluia. Aproveita que está agarrado na mão dele e coloca ele em pé agora nessa cadeira. Preciso ser fiel ao tempo. Ei! Só que tem o seguinte: eles foram encontrar Jesus aonde nenhum de nós queremos ir encontrar. Eles foram encontrar Jesus no deserto. O encontro deles com Jesus foi no deserto, queridos. Não são todas, mas algumas pessoas só vão ter um encontro com Jesus dentro deste ambiente de deserto. Por quê, pregador? Está no texto. Depois que eles chegaram lá, Jesus chegou, Jesus ensinou, curou. Aí os discípulos disseram para Jesus: despede eles, que eles estão com fome. Aí eles vão aí pelas redondezas deste lugar deserto. Eles vão encontrar lugares para eles comprarem alimento para si. Olha, perceba comigo isso aqui. Porque fora do deserto eles tinham aonde comprar, sim ou não? E dentro do deserto, fora do deserto eles tinham recursos. Fora do deserto eles tinham aonde ir. Mas dentro do deserto, tete a tete com Jesus. Era só eles e Jesus. E esse ambiente na vida de pessoas, às vezes, é usado por Deus para fazer você viver coisas incríveis e únicas. Prova, pregador. Eu provo. Me mostra 66 livros de Gênesis a Apocalipse. Em outro lugar, essas pessoas viverem o que viveram com Jesus dentro daquele deserto. Talvez a situação que tu está vivendo vai servir de palco para milagres únicos, nunca vividos na tua história. Deus tem coisa nova para você. Aproveite este ambiente que tu está e faça desse ambiente o ambiente do encontro e do milagre extraordinário. Porque fora desse ambiente tu consegue fazer, mas dentro deste deserto tu não consegue. Só Ele pode. Eu quero convidar quem quer reconhecer Jesus como Salvador aqui. Se tem alguém que quer reconhecer Jesus como Salvador, levante a sua mão, por gentileza. Passe aqui, vocês que querem reconhecer Jesus como Salvador e levantar as suas mãos. Isso, vem para cá. Tem mais alguém além deles que querem reconhecer Jesus como Salvador? Pode vir bem aqui à frente aqui, queridos, por gentileza. Pode vir. Pode vir. Tem mais alguém que quer reconhecer Jesus como Salvador? Se tem, levanta a mão lá em cima. Eu quero conhecer você e quero orar por você aqui na frente. O tempo está se indo. Tem mais alguém? Vem vindo mais uma pessoa ali. Talvez você venha nesse culto, está fazendo essa campanha, mas você está parado. Pregador, eu distanciei, mas hoje eu quero fazer um propósito com Deus. Cadê você? Se tem alguém que quer fazer um propósito com Deus, levante a mão. Você que está parado e hoje quer fazer um propósito com Deus. Se tem, levante a sua mão. Nós queremos te conhecer e te abraçar aqui na frente. Não temos ninguém? Agora só você que quer esta oração, vem atrás desses irmãos aqui. Você que quer esta oração, vem na frente.
para nós orarmos juntos aqui. Você que quer a oração do milagre, da bênção, os obreiros vão orar também. Pode vir que eles vão impor as mãos sobre vocês aqui, atrás desses irmãos que estão reconhecendo Jesus como Salvador. Isso. Antes das irmãs cantarem, nós vamos fazer a oração aqui na frente da confissão com os irmãos que estão reconhecendo Jesus como Salvador. Eu quero que vocês que vieram à frente, que hoje estão entregando as suas vidas a Jesus, vocês olhem para mim aqui por gentileza. Isso, olhem para mim aqui por gentileza. Isso, fechem os olhos agora. Isso, com a cabeça em pé. Feche os olhos, repita essa oração. Senhor Jesus, neste momento, diante desta igreja, eu te reconheço como único e suficiente Salvador da minha vida. A partir de agora, Espírito Santo, não faça só morada, não faça só uma visita, faça morada dentro de mim, habita dentro de mim, me cura, me liberta, me levanta, me transforma. Agora estenda a mão para cá, igreja, vamos orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, obreiros podem orar. Nós estamos aqui, Senhor, em um propósito de oração. Há vidas aqui diante do altar que te reconheceram como Salvador, e nós estamos debaixo, Senhor, de uma graça que foi liberada sobre nós da tua parte. Nós como igreja profetizamos agora, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos agora, nós profetizamos vida, nós profetizamos vida, profetizamos libertação, cura, transformação. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior.